Afinal, a Covid é ou não é uma doença ocupacional? E saber disso vai trazer qual benefício para você? Bom, se você é filho ou cônjuge de alguém que trabalhava em hospital e que foi vítima da Covid, assista esse vídeo até o final, para você saber se essa informação traz ou não algum benefício para você. Seja bem-vindo ao canal Arprev. Meu nome é André Rosa e hoje vou falar sobre o enquadramento da Covid como doença ocupacional para aqueles que trabalham em hospital e que esse enquadramento pode aumentar o valor da pensão por morte desses segurados. Mas antes de entrar no assunto, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Mas afinal, o que é doença ocupacional? Bem, a doença ocupacional está definida no artigo 20 da Lei de Benefícios e ela se divide em doença profissional e doença do trabalho. E as duas são consideradas como acidente do trabalho. Explicando de maneira superficial, a doença profissional é aquela em que a enfermidade é produzida pelo exercício de determinada atividade, como no caso do digitador e do escrevente, que adquire um malar. E a doença do trabalho consiste na enfermidade adquirida em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. Ou seja, a doença do trabalho não está atrelada à função desempenhada pelo trabalhador, e sim ao local onde ele trabalha. E essa relação de doenças relacionadas ao trabalho estão no anexo 2 do Decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Bom, agora que sabemos o que é uma doença ocupacional, vem a pergunta: a Covid é uma doença ocupacional? De modo geral, para que a Covid seja considerada como doença ocupacional, é necessário comprovar que o trabalhador, dentro da realização de suas atividades, foi exposto à contaminação por contato com o paciente com exame positivo para a doença. Mas no caso de trabalhadores de hospital, a Covid é sim considerada como doença ocupacional, pois está relacionada ao local onde esse trabalhador exerce a sua função. E isso é o que diz o item 25 do anexo 2 do Decreto 3048. Dá uma olhada. Regulamento da Previdência Social, anexo 2. Agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no artigo 20 da Lei nº 8.213. É a Lei de Benefícios. Agentes patogênicos biológicos, item 25. Micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos. Dê uma olhada no item 7. Vírus. Como o coronavírus é uma espécie de vírus, então ele se enquadra aqui, agentes biológicos. Trabalhos que contêm o risco. Hospital. Laboratórios e outros ambientes envolvidos no tratamento de doenças transmissíveis. Ou seja, de acordo com o Regulamento da Previdência, em seu anexo 2, no item 25, a Covid se enquadra dessa forma. Como mostrado no anexo 2 do Decreto 3048, quem trabalha em hospital e for contaminado pela Covid, esta será sim considerada como doença ocupacional. Você quer saber como essa informação pode te ajudar? Como foi dito no começo do vídeo, a doença ocupacional é considerada como um acidente do trabalho. E quando um segurado da Previdência morre em decorrência de acidente do trabalho, é garantido a seus dependentes uma pensão por morte na espécie acidentária, que é diferente da pensão por morte previdenciária. E com a reforma da Previdência, a diferença entre essas duas modalidades de pensão está no valor a ser recebido pelo dependente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Neste exemplo, não vamos entrar no mérito de como se faz um cálculo da pensão por morte. Apenas vamos demonstrar a diferença entre o valor da pensão por morte acidentária e o valor da pensão por morte previdenciária. Aqui vamos usar o exemplo de João. João era enfermeiro e tinha 15 anos no tempo de contribuição. Ele faleceu em decorrência da Covid e deixou um filho de 5 anos e uma esposa. E o cálculo do salário de benefício dele ficou em R$3.000. Vamos supor que a esposa dele tenha assistido esse vídeo e agora sabe que quando o funcionário do hospital contrai a Covid,
nesse caso se trata de uma doença ocupacional. E se ele vier a falecer, trata-se de um acidente do trabalho, que gera a morte. E nesse caso, o correto seria a pensão por morte acidentária. Então ela faz um requerimento junto ao INSS pedindo a pensão por morte acidentária e comprova essa situação demonstrando no anexo 2 do decreto 3048. Aí ela sabe que nesse caso o cálculo da pensão será diferenciado e ela vai receber o valor de R$ 2.100. Vamos supor que ela não tenha assistido esse vídeo e não saiba dessa informação. Ela vai junto ao INSS e faz o requerimento de pensão por morte. O INSS concede a pensão por morte previdenciária para ela. E nesse caso, o valor da pensão por morte ficaria em R$ 1.260. Ou seja, ela perderia aí em torno de 40%, porque a pensão por morte previdenciária ficaria em 40% menor. Isso mostra que, sabendo dessa informação, sabendo que a Covid contraída em ambiente hospitalar por funcionário de hospital, ela se trata de uma doença ocupacional. E nesse caso, em caso de falecimento, seria acidente do trabalho por causa da morte. O que eu tinha para falar sobre o enquadramento da Covid como doença ocupacional para quem trabalha no hospital era isso. Se essa informação foi útil para você, compartilhe esse vídeo, dê um like e inscreva-se no canal.